E aí, galera, vamos continuar o desafio de exercícios táticos no Chess Tempo, indo para o dia 5 hoje, do desafio total de 100 dias. Ainda falta bastante, mas por enquanto tá dando certo. Então, no último vídeo eu parei em 2.489, como eu venho falando para vocês, é um rating difícil de conseguir, estou bem satisfeito com o meu desempenho até agora. Cada vez estão ficando mais difíceis. Os últimos exercícios eu tenho gastado na média de 15 a 20 minutos da resolução total, né? O limite que eu estou colocando é não passar de 15 minutos, principalmente no primeiro lance. E depois tentar não passar muito disso, né? Então acho que no máximo que eu fiz um de 17, 18 minutos. Então, vamos lá. Vamos ver o que o fim de semana traz pra gente hoje. Vamos iniciar aqui. Então, 2C6 foi jogado. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um P a mais. Uma posição muito esquisita. Eu tenho um par de cavalos contra um par de bispos. Mas eu tenho um peão na sexta. O rei preto está muito aberto. O rei branco também está muito aberto. Tem uma infinidade de lances aqui que não consigo nem começar a analisar. Então D7 é uma possibilidade. D7 é um lance que chama a atenção, né? Tá caindo em C5. Ok. Rei B1 é um lance possível. Atirar os temas parece um pouco lento. Mas vamos lá, vamos começar pelo lance mais crítico, né? D7. Você viu que é tipo 1, 2 minutos para começar a entender o que tá rolando, né? A posição é muito confusa assim. Cavalo por A5 é um lance também. Ixi. D7. Bom, estou aí por C5. Vou começar. Destravei o cérebro aqui. D7, estou aí por C5. Eu posso jogar dama por C5 que ganha, né? Tá. Porque tô coroando ali com cheque em E8. E aí acabou, né? Então D7. Tô em C5, dama C5, ele pode abandonar, eu acho. Porque coroa em E8, e se ele jogar bispo por D7, simplesmente troco as damas e ganho o bispo de D7, tô com uma torre a mais aí. Então D7. Se colocar um peão na sétima é sempre uma ideia boa. Se dama por C5, eu tô com em E8 com cheque, então bispo por D7 é outro candidato, né? Depois de D7. Aí eu tenho lance tipo cavalo por D7, parece simples e bom, né? Ganhei uma peça, ataquei a dama dele. Se dama B4, por exemplo, eu troco as damas e jogo B3, né? Então D7, bispo toma, cavalo toma, dama F7 é um lance, né? Ataca os dois cavalos. Ataca só o do C4, na verdade, né? Daí B3, né? Parece seguro. Eu vou jogar dama D5 no próximo trocando as damas, né? Tá. Então D7. Qual que seria a dificuldade de D7? Torre em C5, onde viu que não pode. Já dama F4, cheque é um lance, né? Que sempre está no bolso. Se D7, bispo por D7, cavalo D7, dama F4, cheque, rei B1, parece seguro também. Vou morrer na Casa Branca, não tem nenhuma peça atacando ali, eu tenho um contra-ataque muito forte, né, no rei dele. Então D7, dama F4, cheque, rei B1. Tô ameaçando comer a torre de E8, né? Parece que tá ganho também. Então qual que é a malandragem aqui do Chess Tempo? Torre D8, parece muito feio, né? Torre D8 é um lance.
Aí esse D por C8, ele joga a torre de D por C8, né? Começa no cavalo C5 1 milhão de vezes. E aí eu posso ter um lance do tipo... E7, torre D8. D por C8, torre de D por C8, né? Talvez essa seja a posição crítica. E aí tô sentindo que vai rolar algum tema em cima do rei preto ali. Se eu jogar rei B1 aí, torre por C5... Aí não tá claro, né? Tô ficando mal, inclusive, aí. D7, torre D8. Cavalo D6 é um lance, né? Nossa, confusão. Cavalo D6. Começando a coroar em C8. D7, torre D8, cavalo D6. Confusão. Mas aí come em D7, não tem nada, né? Então, não tá certo. Bispo por D7, aí dama B3 é mais ou menos mate, né? Mais ou menos. E aí se comer de torre em D7... Dama B3, torre F7, mais ou menos se defende. Não, cavalo por F7. Torre C5, rei B1. Acho que eu ganhei. Tá vendo um torre D8 mate se ele comer dama por F7, né? Eu tô com qualidade a mais. Cavalo D6 sobrou torre por D6, né? Depois de D7, torre D8. Cavalo por D6. É cavalo D6, torre por D6. E aí dama B3 cheque ganha também, né? Porque dama F7 única, eu troco as damas, torre por D6, tô qualidade a mais, peão na sétima. Tá aqui, essa que é a malandragem? Esse que é o truque? D7. É que é difícil achar outro lance que não D7 aqui, né? Porque esse rei B1, bispo F5, por exemplo, né? Parece difícil que tenha um ganho claro depois de bispo F5, porque tá vindo um E3 cheque e eu não tenho mais... D7 já não vem com tanta força, né? Vem até com alguma força, mas... Parece que começa a rolar muito contra-jogo, né? É que D7 tá dando certo, por enquanto. Acho que tem que ser torre D8. Torre C5 falha, dama C5 falha, dama F4 parece inútil. Bispo por D7, cavalo por D7, ganhando tempo na dama. Vi contra qualquer lance, eu tô jogando B3, dá um pouco de medo essa variante, né? D7, bispo toma, cavalo toma. Tem dama F5, dama F5, B3. Dama F5, B3, né? Mas tipo dama F7, B3 e abriu a diagonal aqui do meu rei, né? Mas a dama preta não consegue chegar na diagonal, né? Bispo em H8 tá legal e tal, mas... Não tem dama G7, dama F6 nunca. Tá, isso eu acho que tá ganho também. Então D7, torre D8. Tá ameaçando comer o cavalo em C5 agora. Se eu tirar o cavalo, tá caindo em D7. E aí cavalo D6. Parece que ameaça um monte de coisa. Tem dama F4 cheque de novo. Pra dar a casa de F8 pro rei, né? Tá, isso eu não tinha visto. Mas acho que não vai dar certo. Dama F4, rei B1. Aí tem que analisar tanto o bispo por D7 como torre D6, né? Nós vamos ver torre D6 primeiro. Aí eu posso jogar tanto dama C4 como dama B3, né? Não, mas aí vai ganhar o branco, eu acho. Dama B3, por exemplo. Rei F8 única. Eu posso jogar até D por C8, dama. Torre por C8, cavalo E6 duplo. Torre por E6, dama por E6 vai ganhar, acho, né? Tô começando a torre em C8. Tem um contra-jogo aqui rolando, mas a qualidade é mais e... Eu tô com uma iniciativa muito grande nesse lance, né? Então não dá tempo das pretas armarem contra-ataque, né? Tem torre 8 ainda nessa posição, mas aí... Dama D6, o final deve estar ganho. Tá. Acho que eu vou jogar D7. Não tô vendo outra opção.
Rei B1 parece muito meio lento, né? E os lances não tô vendo como cavalo por A5 também, eu descartei rápido, não lembro porquê. Tô aí por D6 mesmo, né? Não, daí tem cheque, né? Não, cavalo A5 é uma opção, é que parece errado, né? Ah, não, cavalo A5 joga dama F4 cheque, rei sai, torre por D6. Se dama C4 cheque, rei F8 e não tá tão claro isso. Bispo em C8 defende bem as entradas. No D7, torre D8, cavalo D6. Porque D7, outro lance de torre parece errado, né? Torre 5 é um lance bizarro, mas é um lance possível. Mas aí D por C8 faz dama, né? Se dama C8... Nossa, talvez tenha torre 5. Mas acho que vai dar errado torre 5. Porque a ideia de D7, torre 5, cavalo por E5... Ah, não, tá certo. D7, torre 5, cavalo por E5. Aí torre por C5 cheque, ganha a dama, né? E aí eu jogo... Rei B1, eu tava pensando. E quando torre por dama, D8 surge a nova dama. A D8 tá ganhando muito fácil, né? Porque eu já tô com qualidade a mais. Tô ameaçando a torre de B5, né? E se torre por B2 cheque, rei por, né? Bispo por E5 cheque, rei B1 e a dama de F8 tá cravada, não consegue entrar, né? Tá, então D7, torre 5, cavalo por E5, torre C5, rei B1. Peão na 7 é muito forte ali, torre por dama, D8, aí ganhou, né? E aí esse bispo por E5, eu troco as damas e tô caindo na torre em B5 também. Então D7, torre D8, cavalo D6, dando uma interferência em tudo, né? Então a única dúvida que sobrou é... que cavalo D6 ameaça muito... ameaça dama C4, que é muito forte, né? Então D7, torre D8, cavalo D6... Torre por C5 não faz sentido, né? Dama por C5... E quando capturar o peão de D7, tipo, bispo por D7, dama D5 é mate de novo, né? Se jogar torre por C5, dama C5, dama F4, rei B1 e comer em D7, eu tenho qualidade a mais e um tempo pra atacar ainda, né? Deve ter algum... Não vai ter jogo aí, tá caindo um monte de coisa aí das pretas. Rei tá seguro em B1 por uns lances, pelo menos. Apesar do bispo em H8. D7, torre D8, cavalo D6. Então, a dificuldade é se torre por D6, dama C4, acabou. Troca as damas e qualidade a mais, vai ganhar mais uma peça ainda. Então cavalo D6, sobrou. Bispo por D7, aí dama C4 é mate. Se torre por D7, dama B3 cheque. Isso, esse é importante. Dama B3 cheque, torre F7 única, cavalo por F7. Torre por C5 cheque, rei B1. E aí acabou. Tô ameaçando descoberto, qualidade a mais, dama F7, torre D8 mate. Não tem como atacar minha dama. E se, por fim, D7, torre D8, cavalo D6, torre por D7, dama B3, torre F7, cavalo por F7, dama por C5, cheque, rei B1 não muda nada, né? Eu tô ameaçando várias descobertas. Aí bispo P6. Tem bispo P6 ainda nessa posição. Aí dama por B7. Isso. Porque esse bispo por F7, torre D8 é mate em 2. Quer dizer, vai ganhar a dama, né? Tá, aqui pode ter um mínimo risco ainda. Porque... então D7, torre D8, cavalo D6, torre por D7. Dama B3 cheque, torre F7. Cavalo por F7, dama por C5 cheque, rei B1. Se torre B6, tentando comer em B2, torre D8 é mate em pouco. É mate em 1, na verdade. Torre D8. Não, tem que voltar da minha F8 e ganha, né? Então bispo P6 intermediário, mas aí dama por B7. Ameacei torre D8, que é mate, que ganha a dama, né? E se torre B6, torre D8. Essa posição dá um certo medo aí, né? Porque os bispos agora estão muito... Ai, tem dama C2 aí. Tá, então peraí. D7, torre D8, cavalo D6, torre por D7. Dama B3 cheque, torre F7. Talvez rei B1 aqui seja um lance bem legal de fazer.
Aqui perde a iniciativa por um lance, mas... Porque cavalo por F7, dama por C5 cheque, rei B1, bispo E6 tá começando a ser chato. Ah, quase tem cavalo E5, mas não tem. Seria bem bonito se tivesse cavalo E5. E se toma dama, torre D8, mate, mas não é mate, né? Dama F8 volta. E aí tô com uma peça a menos. E se dama por B7, que é o que eu queria fazer, dama C2 ele joga e dama por A4 cheque, no mínimo perpétuo. Ele tá me dando mate em A2, né? Mate em 3 aí. Então talvez D7, torre D8, cavalo D6. Torre por D7, dama B3 cheque, torre F7, rei B1 talvez aí. Porque aí, se torre por C5 agora, cavalo por F7. E eu não deixei você comer de dama em C5. Talvez seja isso. Ah não, mas tá caindo cavalo em D6, né? Tá, mas acho que é isso. D7, torre D8, cavalo D6. Torre por D7. Dama B3 cheque, torre F7. Se rei B1, torre por D6 eu perco na hora, né? Tem que ser cavalo por F7 mesmo. Porque dama por F7 não dá certo, né? Come em C5 e come em F7, não dá. Então cavalo F7 tem que ser. Se dama por C5, cheque. Rei D2 parece impossível de dar certo, né? Rei 2 leva mate em 1, né? Dama por F2. Então rei B1 tem que ser. E aí bispo E6. D7, torre D8, não é possível que tá errado com toda essa variante. Às vezes tá errado. D7, torre D8, cavalo D6. Isso é tão lógico tudo. Torre por D7. Ameaçou meu cavalo de tudo que é jeito, né? Então... E dama C4, cheque. Aqui eu fico na cara da torre, não faz sentido, né? Bom, começou pra ver, dama C4, torre F7. Cavalo por F7, torre por C5, aí minha dama, né? E não tem cavalo H6 mate, né? Que seria descoberto mesmo, não dá. Torre F7. Cavalo por F7, dama por C5, cheque. Rei B1, bispo E6. Torre D8, cheque, rei por F7. Acabaram minhas peças, né? Dama por B7, quase mate. Mas aí torre C7 acabou, né? Isso é um problema, sério. 18 minutos de exercício já. Acho que vou jogar D7 de qualquer maneira, tá? Depois de torre D3 tem alguma outra coisa. A gente chegou meio que no limite aqui já. Não tô vendo outra opção. É muito rápido contra o jogo das pretas aqui. Dama por F2 tá rolando também. Que é bem chato.
Acho que tem que ser D7. Torre D8, vamos ter que achar outro lance. Nossa, cavalo D6 faz tanto sentido, né? Vou ter que jogar D7 por causa do tempo. Mas é a primeira vez que eu tô fazendo o lance sem ver o resto da variante agora, mas tem que ter um limite, né? Já passou do limite, na verdade. Vai ser nosso primeiro erro essa? Vamos lá, D7. Erramos. 2.455 exercício. Cavalo por A5 mesmo a resposta. Vixe, peraí que o tabuleiro sumiu aqui que eu fiz um layout diferente hoje. Caramba, que triste. Cavalo por A5. Por que eu falei esse lance, né? Por que eu desisti tão rápido desse lance? Ah, falei dama F4 aqui, né? Rei B1, torre... Ah, não pode comer em D6, tá caindo em E8, né? Pois é, realmente chegou o dia. Nosso primeiro erro. 2.465, perdi 23 pontos. Acho que no próximo exercício ele volta o layout aqui, peraí. Tá dizendo que alguém tá reclamando que o exercício é um absurdo, o D7 também tá ganhando. Que devia ser aceito como resposta também. Diz que D7 bom, tá dizendo o seguinte, que D7 dá 5 pontos de vantagem na profundidade 23. Isso quer dizer que o D7 está certo na verdade. Então não erramos de verdade. A questão é que o chess tempo, o exercício, o engine dele, eles limitam a profundidade menor. E na profundidade menor o D7 não dá certo. Está dizendo que dá 5 pontos de vantagem D7. Então vamos considerar que a gente acertou esse exercício. Mas aparentemente era diferente, não era o cavalo D6 não. Alguém falou cavalo D6 aqui. D7, depois alguém comentou aqui torre D8, exclama, cavalo D6, torre por D7, exclama, dama B3, torre F7, cavalo por F7, bispo E6, exclama as duas. Pois é, a gente viu isso pelo menos, né? Tá dizendo que na partida foi jogado D7, na partida real, porque tudo é de partidas de torneio mesmo. Foi jogado D7 e o branco ganhou fácil. Então vamos lá, a gente acertou na verdade. D7 está ganho, só que o chess tempo não aceita a resposta. A questão é que depois de ele dar a linha que ele dá aqui parece bem confusa. Vamos ver aqui. Vocês perguntaram muito de fazer as análises depois, né, dos exercícios também, com mais detalhe. Tem um mini tabuleiro aqui, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Vou liberar o mini tabuleiro aqui. Dá pra ver, né? Então vamos ver, D7, torre D8, D por C8 mesmo. Esse eu não tinha pensado. Torre DC8, cavalo B7. Esse eu não pensei também. Torre C4, rei B1, dama F2. Dama D5, dama F7, troca, cavalo D6. Ah, tá, esse lance é muito difícil. Torre G1. Bom, não é nem tão difícil, né? Faz sentido. E o final vai ganhar com certa facilidade, né? Eu acho. Ah, ganha uma peça aqui, né? Porque... Ah, ganha uma peça aqui, né? O bispo não tem casa, né? Bispo D4 ganha o peão com cheque, cheque única, cheque aqui ganha o bispo, né? Tá, vamos dizer assim, eu não vi tudo isso, mas minha resposta foi certa, porque eu falei D7 e deve ganhar de algum outro jeito que eu não estava vendo ainda, né? Então a gente tem que pensar do lado prático sempre, né? Uma pena que perdemos o 100% do chess tempo, mas em questões práticas a resolução foi boa, porque o D7, às vezes você não tem como ver tudo, porque você tem um tempo limite nas partidas também, né? Mas legal. A única realmente coisa que eu falhei mesmo é que o cavalo A5 eu descartei meio rápido. Por causa do dama F4 que eu viajei, né? Eu esqueci que a torre em 8 estava caindo, na verdade. E aqui ele diz torre por C5, dama C5 e o branco tá ganho. A qualidade do exercício aqui... Tem alguns votos aqui, o pessoal não gostou do exercício não. Porque
Porque o D7 ganha também, né? Então isso é meio triste. Mesmo que não foi a variante que eu falei, né? Mas enfim, legal, gostei do cálculo, gostei do treino do cálculo, da visualização das variantes. A posição que eu queria mostrar era essa aqui, né? Que acho que foi bem feita a análise, né? Tem que conferir com o computador depois, mas torre D8, cavalo D6, torre D7 exclama, dama B3 cheque, torre F7. Eu pensei em rei B1, né? Mas aí torre por D6, né? Então cavalo F7, dama C5 exclama, rei B1, bispo E6 exclama aqui. Porque esse dama B7, que inicialmente eu achei que ganhava, né? Porque esse bispo por F7, torre D8 ganha. Mas aí torre C2 aqui é muito chato. E no mínimo dama 4, dama 2 vai me dar mate, né? Mas ok, ia chegar esse momento. Vamos pro próximo. Vamos lá. Então dama por B3. Estamos com qualidade a mais no final. Quer dizer, 2 por 1. Mas podemos capturar o cavalinho E2. E temos dama por E4 também, né? Assim, se eu quero ganhar a partida, eu vou jogar a torre por E2, né? Acho que sem dúvida nenhuma. Claro que vai ter um contra-jogo com esse cavalo monstruoso em G4. Mas qualquer outro lance que eu fizer, ele tira o cavalo. E tá com uma peça a mais, né? 2 por 1. Então outra opção seria dama por E4. Dama por E4, né? Que o cavalo tá meio sem poder sair, mas aí dama E6, parece um contra-jogo destruidor. Eu não tenho nenhum cheque, vou ter com o meu cavalo, se eu quiser alguma coisa da vida. E aí dama por F6 cheque. Acho que não merece análise, né? Tá caindo muita coisa com cheque aqui. Sempre merece, né? Mas não dá, né? Porque rei G8, cavalo H6 cheque. E no mínimo perpétuo, né? Rei H7. Inclusive dama F7 me dá mate aí, né? Rei H7 dama F7 mate em 2, né? Tá. Então acho que torre 2 é meio forçado aqui o primeiro lance. O segundo talvez seja mais difícil. O dama C2 é um lance bizarro, mas aí dama E6 também, né? Não posso deixar cair peão de F6. Né? Vamos analisar a torre 2. Aí, se estiver muito difícil, a gente tenta fazer um milagre entregando o peão de F6, mas acho difícil que seja a resposta. Né? Eu tenho um peão de B, na verdade. Se eu trocar as damas na maneira ideal, o peão de B pode ganhar um cavalo, né? Pode ganhar um cavalo porque ele não consegue controlar direito esse peão só com os cavalos. Né? Um bispo faz falta aí nesse final. Tá. Então torre 2, né? Qual que é a dificuldade de torre 2? Ganhando uma peça. Se dama E6 agora, eu troco as damas e volto à torre, né? E depois E7, torre C8, acabou, né? Torre A8, sei lá. Torre A2, torre A8. Então torre por E2, ele vai tentar entrar com a dama. Dama por B4, talvez. E aí eu tenho que achar um lance de defesa que ao mesmo tempo fique de olho no peão de E4, né? Talvez defender esse peão seja mais importante que ganhar o cavalo ali em E2, né? Torre 2 dama B4. Se eu jogar dama, sei lá, dama D7, dama C7, por exemplo, é pra tá bem ganho esse final, né? Tem 4 contra 4 e uma hora eu vou começar a trabalhar com essa torre, né? Mas aí esse cavalo por F6, rei por F6, dama F8 cheque, né? Perpétuo isso. Dama F7 totalmente única, né? Aí dama D8. Rei G7, dama por G5, cheque. E eu tô com medo de perder a torre G2 aí no caso, né?
Eu não posso ir pra H, né? Ah, não posso, né? Cada uma tem F7. Mas rei H8, dama H6 já é perpétuo, né? Porque, tá, é perpétuo. Então, rei G8, dama G5 volta. Eu tenho aí esse rei F8, dama D8. Essa sequência de cheques é difícil. Mas tem que entender o seguinte, né? Quando eu comei E2, dama B4, eu tenho dama D7 ou dama C7, né? Que defende a entrada. Tem o rei F7 também. Mas aí cavalo por F6 ganha, né? Mais ou menos. Porque se dama F6, dama C4 pega a torre. E se rei por F6, dama F8 é mate em 1. Por outro lado... Na verdade tem que ser torre 2 aqui. É que o peão de B é muito forte, né? Dá realmente vontade de jogar um dama B7 assim. Tem que dar uma B7 e dama E6, né? Dama B6 é um lance candidato, eu acho. É um pouco caprichoso, eu acho, né? Esse cavalo C3. Torre D3. A B6 é um candidato. Porque esse cavalo... Porque a ideia é a seguinte, esse cavalo G1... Se bem que o peão não avança tão fácil assim, né? Não, dá uma B6 cavalo G1 mesmo, né? E cavalo F3 tá vindo. E aí acho que não vai dar certo isso. Pro preto. Eu preciso combinar umas ameaças de avançar o peão, com ameaças de mate, ameaças de troca de dama. Não sei se dá pra fazer tudo isso. Acho que torre 2 tem que ser mesmo. E aí deu uma B4. O problema é que eu não tô vendo diferença de dama D7 e dama C7. E dama C7 que seja dama D7, cavalo por F6 tá vindo com força, né? Cavalo por F6, rei por F6. Dama F8, cheque. Dama F7 única. Não tem cara que vai ganhar isso aí. Dama H8 tem duas opções, né? Posso jogar rei E7. Aí dama por E5. Rei D7. Aí dama B5 pegar minha torre, né? Então dama H8, se rei 7, dama E5. Rei F8 volta, então eu teria que jogar rei D8, que talvez ganhe, né? Mas aí dama B8 perpétuo, né? Porque se rei D7 dama B5. E se rei E7 eu volto. Então essa posição empata, eu acho, né? Porque dama F7 única, dama H8, dama H8. Vou ter que analisar dama G8, que acho que não funciona também. Não, acho que não funciona, mas vamos ver já. Mas se dama H8, rei E7, dama por E5, acabou na hora, né? Porque rei D7, dama B5 pega a torre. Rei F8 volta, e rei D8, dama B8 empata na hora também. Que cai a torre, se subir pra D7. Então dama H8, dama G8 única. E se essa posição não der certo, então torre 2 talvez esteja errado já. Então torre 2, dama B4, dama, sei lá, C7, cavalo F6, rei F6, dama F8. Dama F7, dama H8, dama G8. É que tá muito errado essa torrinha E2, muito longe também, né, de tudo. Dama F6, cheque, rei E8. Que não vai ganhar nunca, né? Dama C6, cheque. A dama G8 tá horrível, né? Dama C6, daqui a pouco perde a dama se brincar muito, né?
Esse rei E7, deve ter 1 milhão de cheques que empatam aí, tipo dama C7. Aí vai ganhar o branco daqui a pouco, né? Só aí vai cair. Então torre 2 tá dando errado. Torre 2, dama B4. E rei F7. Muito cheque também, dama B3. Não. Não rola dar espião não, viu? Tô achando. Torre 2, dama B4. Torre por E4 não dá, né? Dama E7, cheque. Não, eu tô perdendo de novo. Dama E7, cavalo por F6. Torre 2, dama B4. Torre C2 é um lance engraçado, não? Pra jogar dama C4, trocando as damas. Parece esquisito. Lento, sei lá. Torre 2, dama B4. Dama D7, D de dado. Aí cavalo por F6. Quer atacar a dama ainda, né? Rei por F6, dama F8, dama F7, dama H8. Aí acabou. Dama H8 não. Dama H8 tem dama G7, né? Que eu esqueci de analisar, né? Mas não dá certo também. É isso? Eu me embananei na análise agora. Na verdade não tá fazendo sentido isso, tá certo, igual. Dama F8, dama F7. Dama H8. Dama G7, esqueci de analisar, né? Mas aí dama D8. E aí dama E7. Esse dama B6 agora. Rei G7. Dama G6, rei F8, dama H6. Dama G7 de novo, tô progredindo. Aí eu tô repetindo só, não sei também. A questão é, se eu jogar torre 2 dama B4, qual seria a diferença de dama D7 e dama C7, né? Não acho que é por aí, não. E torre C2 agora. Dama E6. Troca as damas. Torre por E2, E7. Aí rei F7 eu ganho, né? Torre C2, esquisito o lance. Mas aí dama pro B4, o que eu queria fazer mesmo? Não, que viagem, né? Tô caindo no B4, tô viajando. Branco total nesse exercício. Qual foi o último lance do branco? Dá pro B3. Só de curiosidade, tinha um bispo ali em B3. Tem que comer o cavalo mesmo, né? Torre 2 dá uma B4. Não dá pra manter esse peão direito. Tô tentando com ataque ali, mas não consigo chegar perto desse rei branco, né? Que coisa.
Se dá uma B6, cavalo G1 mesmo, acho que eu vou jogar, né? Não tô vendo tão rápido esse peão não de B. 15 minutos vai dar. Ficam difíceis exercícios. Nossa, eu baixei aqui o que eu baixei aqui. Pronto, agora sim. Torre E2, dama B4. Dama C7, vamos analisar mais um pouco. Vai, dama C7. Ah, não, dama C7 talvez seja... Porque se não tivesse nenhuma diferença entre os dois lances, não estaria certo, eu acho. Vai ter uma diferença, eu acho. Eu jogo dama C7 para evitar dama B6, que pode ser chato. Eu dama C7. Dama C7. Aí... Se... Cavalo F6. Rei por F6. Dama F8, cheque. Dama F7. Tô bem desanimado com essa variante. Rei por F6, dama F8, dama F7. Dama H8, dama G7. Dama D8. Dama E7. Dama B6, rei F7. Tem algum tipo de contra-ataque ali pra não ter que jogar rei por F6. Agora dama G7 tem que ser, né? Dama D8 única e boa, né? Aí dama E7. Não, mas aí dama H8 volta, né? Porque esse rei F7 pega a minha torre. Então dama E7 eu nem posso jogar. Então rei F7 é única. E aí dama C7 é muito chato. Porque esse rei F6 eu volto. Se rei G8, dama C4 pega a torre. E se rei F8, dama D8 empata também, né? Então não pode aqui. Torre E2 empata, tô achando forçado. O que é um péssimo sinal, que é o lance que eu queria fazer agora. Já passamos dos 15 minutos. Torre E2, dama B4. Rei F7, cheque, né? Muito fora de jogo as peças, né? Dama F8, dama F7, dama H8 empata, né? Dama G7, dama D8. Rei F7, dama C7. No mínimo, né? Não pode esconder rei G8. Se rei F8 eu volto, se rei F6 eu volto, empatou daí, né? Empatou. Ai. Difícil lidar com esse contra-jogo, hein?
Não sei. Tô pensando há 20 minutos e não sei. Dá uma D6 talvez? Não tá certo não. E dá uma B6 mesmo? Mostra vários lances razoáveis pro branco, né? Tipo assim, eu tô convencido que tem que ser torre 2, só que da B4 eu não tô conseguindo sair desses cheques infinitos, né? Só se... Se eu jogar mesmo rei F7. Torre 2, dama B4, rei F7. Se cavalo por F6, aí eu jogo dama C2 entrando, uma coisa assim. Que era toda a minha ideia, tentar armar um contra-jogo, né? Nem isso dá certo, ele volta cavalo G4. Em alguns casos, né? Por exemplo, a ideia é a seguinte, né? Torre 2, dama B4, rei F7. Se dama B3, rei E7 mesmo. E se dama G8 entra, aí dama por E4, sei lá. Dama G7 cheque, rei D8 com uma escapada aí, não sei. Dama F6, rei C7. Também não tá convincente nem um pouco, né? Ah não, mas aí talvez ganhe, né? Porque eu vou subindo ali com o rei e o cavalo não participa, deve ganhar, talvez. Tá, então torre 2 dama B4, rei F7. O problema é cavalo por F6. E aí eu queria fazer um lance porque ele deu uma descoordenada nas peças, mais ou menos, né? Por um lance. Teria que ser dama C2, que não tá dando certo também. O bagulho tem que ser rápido aqui, porque senão... Talvez dama C2 mesmo. E se dama B7 cheque, rei por F6, vamos torcer pra dar certo isso, né? Dama B6, rei E7. Dama B7, rei D6, dama B6, rei D7 é perpétuo. Bom, aí tem uma C6, talvez eu cubra, né? De alguma maneira. Sem perder a torre, com sorte. O problema maior era a torre 2, dama B4. Aí... Rei F7 mesmo. Tem cavalo H6 cheque também, né? Não, daí rei E8, sei lá. Não sei. Pois é, não sei. Tem que fazer lance aqui. Vamos pro chutômetro mesmo. Passei do tempo, hein? Passei bastante do tempo. Tinha que ter sido mais... Tinha que ter seguido a risco o método. O que fazer quando tudo dá errado, né? Bom, joga a torre por E2 e empata pra não perder, pelo menos, né? Só que aqui... Acho que a torre E2 tá empatando forçado. Dama B6, talvez? Parece tão sem graça, né? Cavalo G1. Acho que como em E2 mesmo e... Sei lá. É o lance que eu faria na partida. Tô quase certeza que não vai dar certo, mas... Melhor do que chutar um lance aleatório que eu perderia, né? Bom, sei lá, vamos errar aqui então. Acertamos. Primeiro lance. Que por um lado é ruim, porque agora eu vou ficar mais meia hora tentando achar defesa aqui pra dama E7, né? Como raios que eu vou defender essa entrada de dama, né? Porque rei F7...
Né? Além do cavalo H6, parece super chato, né? Mas aí talvez rei E8, né? Dama B8, rei D7 e... sei lá, talvez escape isso aí. O crítico mesmo seria a dama C7, por exemplo, né? Mas aí cavalo F6. Você joga um tipo de contrajogo ali. Rei por F6, dama F8. Isso é pato forçado, né? Dama F7, dama H8. Dama G7, dama D8 volta. Rei F7, dama C7. Empata na hora, né? Porque rei G8 perde a torre. Rei F8 ele volta. Rei F6 ele volta. Então, dama C7, cavalo F6. Ameaçou tudo, você imagina, né? Não tem como trocar as damas também. Rei por F6, dama F8. Dama F7, dama H8. E rei E7, dama por E5, tá empatando. Bora abrir a diagonal agora, né? Mas... por quê? Se rei D7, dama B5 perde a torre. Rei D8, dama B8 faz eu voltar. Então rei F8 é única. Aí dama H8, com ou sem o peão de E5, isso não muda nada. Aí dama F6 volta de novo. Se voltar, empata. E se rei E8... dama C6 não tem cabimento nenhum o branco preto ganhar isso aqui, né? Com a torre voando ali ainda. Então o cara vai perder isso sim, né? Porque já tem que achar lance pra não cair a torre. Não, aí vai perder, não dá. Dama 7 não dá. Torre E4, dama E7, eu vou ter que abandonar em 2 lances, né? Rei F7 sobrou. E se cavalo para F6, dama C2, tentando achar um milagre assim. Mas aí cavalo G4 volta. Bom. Dama C2, como é que é? Preciso da torre, né, na defesa. Preciso urgentemente da torre na defesa. É difícil. E se dama E8, por exemplo? Ah, dama E8 talvez. Porque se dama B7 check, dama F7 eu me encolhi, né? Se eu me encolhi com a dama, depois eu trago a torre aos pouquinhos, né? Ah, dama E8. Dama E8 você vai. Dama E8 você vai. Porque se dama C4, torre D2 encosta, né? E aí eu acho que eu vou jogar isso que tá na hora, né? Tá caindo meu tempo também. Dama E8, cavalo por F6. Rei por F6, dama B6. Que dá medo também. Mas é rei G7. Tá, e se F6... não vai dar certo. Jogo rei G6, tá ok, né? Não tem F7, rei toma, não tem como pegar a torre, tá? Então acho que é isso. Dama E8 e depois dama F7 defendendo, né? Até descabelado aqui. Dama E8, cavalo F6, rei F6, dama B6, rei G7. E se dama cheque na sétima ali, dama F7 encosta, né? E acabou. E se dama... última análise, né? Dama E8, cavalo F6, rei F6, dama B6, rei G7. Dama C7, rei... tem que tomar um certo cuidado. Dama F7, cobrindo, dama por E5 cheque, rei G8, aí ganhou. Acho que é isso então. Bom, se não for agora vai ser também, né? Dama E8, caramba. Depois de meia hora. Agora dama F7, né? Ele vai encerrar o exercício, imagino. Rei pra trás não faz sentido, né? Eu tô levando duplo em todos os lados. Rei F8 perde o peão sem motivo, né? Acertamos. Ui, que sacrifício! Acertar um exercício, caramba. 2, 4, 7, 8. Dama E8, esse eu não tava vendo mesmo. Eu joguei torre 2 que nem no outro, sem ver a continuação, mas convicto que aquele é o lance, né? Tem que ser. De Blitz é 2675 o nível desse exercício. Deixa eu fazer mais um na empolgação hoje. Os comentários rapidinho aqui. Bem legal essa posição, mas demorei muito pra ver isso. Nossa. Alguém tá falando dama D7 aqui, cavalo por F6 clama, rei F6, dama F8, dama F7, dama H8, dama G7, dama D8. O pessoal falando aqui que
Dama E8 não faz sentido. O pessoal não concordou. Mas acho que faz sentido o exercício, sim. Porque aqui eu acho que o preto tem potencial de ganhar. Parece bem difícil, mas aos... Opa, o tabuleiro não tá aqui, tá aqui. Tem potencial pra soltar as peças aos pouquinhos, né? Dama E8. Porque eu cismei que tinha que controlar o cheque na sétima, né? Tá bom, acertamos pelo menos. 2, 3, 23. Que eu acho um rate baixo pra esse exercício, um rate bem difícil. É que é muito curto, né? Vamos lá, fazer o último, vai. 56 minutos já. Vamos até o limite hoje. Fazer mais um. C4. Nossa, posição inofensiva parece, né? Tá, no meio jogo, posição um pouco mais racional. Peões iguais, peãozinho a mais para as brancas. Eu estaria com muito medo de brancas, né? Com esses bispos apontando ali. Então o lance que me chama a atenção aqui é Dama D6, por exemplo, né? Se G3, torre por E3. Por que dá errado isso, né? Que música é essa que eu tô ouvindo? Ah, tá. Nossa. New Radicals. Não ouvia isso faz 15 anos. Tem torre por E3 direto. Só que torre por E3 direto ele joga peão toma. F por E3, né? E quando eu jogar tipo dama E5, por exemplo, aí C por D5, dama H2 cheque, F2 acho que não tem mate tão fácil. Não, inclusive eu tô com uma torre a menos aí, né? Se bispo G3, F3, acho que não tem nada. Bispo H4 aí, dama F2, não. Não, dama F2 não. F2, tô viajando. Mas aí nem é acionada, claro, né? Até torre, sei lá, me soa mais ou menos, né? Mas dama D2 mesmo, que é meio passivo. Dama G3 cheque, rei E2 e esconde o rei em D1. Tá, dama D6 faz todo o sentido do mundo aqui. Se G3 torre por E3, acho que tá na hora de abandonar, né? Porque F por E3 é mate em 2, C por D5. Ah, tem C por D5 ainda, né? Daí torre por G3, FG, dama G3 cheque, dama G2. Defendeu tudo, né? Tá. É que dama D6 eu achei que ia ter que jogar F4, que é meio triste, né? Ah não, dama D6, F4 não pode, né? Dama D6, F4, eu puxo o bispo pra C6. Ataquei o bispo, ataquei os dois bispos aí, né? Ah, então acho que é isso, mas vamos só ver como é que ganha depois de CD5 ali, mas tem cara que vai ganhar. Ou não também, né? Não sei. Dama D6, né? Porque dama E5 não pode, porque aí tampa a torre. Tá, então dama D6, né? Sem mate. Tem algum outro lance? Bispo G2 é outro lance, né? Que chama atenção. Mas talvez fique pra depois esse. Bispo G2, rei G2, dama C6 também pode ser, né? Também pode ser. E rei G1, dama D6 aí. Isso parece forte também. Isso parece bem forte, inclusive. Bispo G2 talvez seja o lance, então. Mas dama D6, vamos descartar dama D6 então. Dama D6, G3, porque se F4, bispo C6 puxa o bispo. Taquei os dois bispos e ganhei. Simples, né? Tá. Então dama D6, F4. Não, F4 não, G3. F4 perde. G3. Eu tenho uma opção de jogar bispo C6 aí, que é um lance simplesinho. A ideia é que eu toco o bispo de D3, tiro o meu bispo do ataque. E quando o bispo sair, torre por E3 vai ganhar, né? A questão seria a torre AD1 na cara da minha dama, né? Mas aí torre por E3 igual. Bispo por GC. Mas G6 ainda, né? Tá, isso ganha bem fácil, parece, né? Por que o dama D6 não ganha? Se tirar a torre, dama H2 e dama por G2 tá caindo tudo. Bispo F4 não pode. Dama D6 F4 então. Mas aí bispo C6 acabou, né? Tô com as peças todas bem colocadas. É impossível levar um contragolpe aí, né? Tá caindo os dois bispos aí, ganhou, tá. Então dama D6 G3, né?
Torre por E3, CD5 acho que não é tão claro, então, conclusão, né? Tá, então dama D6, G3, bispo C6 mesmo. Que é a única casa. Por que não bispo F3, né? Porque é interessante entender por que os outros lances não dão certo. Certo? Nossa, essa é uma excelente pergunta, porque parece que é muito fácil também. Bispo F3 pode levar bispo E2. E aí quando torre por E3, torre A D1. Talvez. Bem mais ou menos, né? Mas aí torre por E2 tá ganhando uma peça, né? 2 peças. Tô começando a achar muitas respostas aqui. Porque bispo por G2... Deixa eu só descartar bispo G2 pelo menos, né? E G2 dama C6. Talvez ele tenha um lance tipo rei G1 mesmo. E quando dama D6... Sei lá, tá horrível, mas... ele tira a torre, né? Claro, torre 1. Torre D1, né? E depois escapa o rei pra F1 e E2 e tem cara que vai ganhar também, mas talvez não seja tão direto, né? Mas dama D6 parece que destrói aqui. Então dama D6, G3, bispo C6, né? Parece tão direto esse, né? Tá, então... talvez bispo F3 seja a resposta, então, porque agora eu entendi. Dama D6, G3, bispo C6. Bispo C6 talvez tenha bispo... Não, também não serve. Sim, até serve, na verdade, mas... Porque assim... A análise realmente é confusa, tá? Enquanto você não começa a ver as coisas com clareza. É normal esse processo. Dama D6, G3, bispo C6. Eu tava pensando em... tem bispo F4 aí. Vi que não era tão fácil. Porque se dama D3, troca as damas e cai o bispo de C7. Tá. Então dama D6, G3, e aqui tem que escolher um lance bom, talvez, então. Talvez seja o bispo G2. Então. Vamos lá, dama D6, G3, bispo C6. Aí bispo F4, tá? Senão tá muito fácil, né? E se eu jogar... talvez seja bispo C6, então. Vou ter de der várias vezes já. E quando é bispo F4, eu jogo dama F6. Porque esse bispo por C7, dama F3 aí. Aí ficou útil o bispo em C6, né? Ficou muito útil. Muito útil o bispo ali. Então bispo por C7, dama F3. E aí acabou, né? Dama G2 mate imparável. Então, dama D6, G3, bispo C6. Se torre A D1, por exemplo, torre por E3 ganha fácil, né? Aí bispo E2, né, que era a minha dúvida. Opa. Aí torre por G3, né? Tô viajando, besteira. Até dama por G3 serve isso. Então, dama D6, G3, bispo C6, né? Bispo F4 parece bem único. Aí dama F6, volta. Ameacei bispo por F4 parece destruidor, né? Vou ter que ver se tem algum lance tipo torre 1 defendendo, mas acho que não. Porque se dama C3 eu troco as damas com o bispo em F4 com o bispo em D3, né? Ganho uma peça. Então dama F6. Se o branco fizer um lance do tipo torre F E1, por exemplo, bispo por F4, G por F4, dama por F4. A questão é ver se aqui... Porque eu recuperei o peão só, né? A questão é que eu tô confiando no ataque de mate agora. Acho que dá certo, porque a minha saída é uma G5, que é mate em 2. Não tem bispo E4 contestando meu bispo, né? Que era o lance mais chato. Seria um lance bem chato. E minha saída é uma F3 também, né? Que é uma bomba, né? E aí se torre por E8 check, torre por E8, não tem cabimento nenhum ele sobreviver nessa posição, né? Bispo F1 seria o lance, aí dama F3 acabou, né?
Tá, então acho que é isso. Isso é bem direto, né? Dama D6, se F4, bispo C6, acabou. Tá caindo os dois bispos ali, de uma maneira engraçada. Tá caindo, né? Então acabou. Se mexer um bispo, cai o outro e não tem contragolpe nenhum. A dama D6, me assei mate ali. Se tirar a torre, tá caindo tudo. Então G3 única, né? Torre por E3 não parece bom. Então bispo C6. Com a ideia de tocar o bispo em D3. Se ele fizer um lance bem normal, tipo bispo E2, torre por E3 acabou na hora. Vencendo tudo. E se ele jogar dama D6, G3, bispo C6, né? Torre AD1, torre por E3 ganha fácil também. Ganha uma peça. Bispo por G6 não serve, bispo por E2 mesma coisa. E F por E3 tá caindo mate em 2 ali também. Então dama D6, G3, bispo C6, bispo F4 única. Aí dama F6. E esse que é o negócio aqui, tem que ver a última revisada, né? Se bispo por C7, dama F3 acabou. Se fizer um lance... É que não tem como defender em F4, né? Bispo em D3 tá caindo, né? Bispo P2 parece horrível também, direto, né? Porque eu troco o bispo por F4. G por F4, dama F4 de novo. Me aceita uma G5 mate. Quer dizer, não é mate, mas ganha uma peça, né? Só se tiver um contragolpe aí, mas acho difícil. Tipo torre AD1 aí. Até H5, sério. Porque torre AD1, dama G5, do bispo G4 cobrindo H5, né, por exemplo. E eu tava pensando em F4, mas aí até dama C5 cheque ganha uma peça, né? Aqui não tem cabimento nenhum. Ali tem que estar uns 4 pontos de vantagem pra cima, né? Acho que é isso, dama D6. G3, bispo C6. Bispo F4, dama F6. Bispo C7, dama F3 é mate, né? E tá muito, assim, que tá uma vantagem enorme, já tenho certeza. Agora tem que ver se tá totalmente ganho, mas acho que tá. Torre F, E1. Que seria o único lance que faz sentido, né? Bispo F4, G por F4, dama F4. O lance tipo Ré F1 vai perder, né? De várias maneiras. Dama F3, dama H2, sei lá. Não tem cabimento. No mínimo uns 2 peões a mais com um ataque animal ali. Então dama D6, G3, bispo C6. Esse bispo G5 atacando minha torre, dama por D3 acabou na hora também, né? Então bispo F4 única, parece. Bispo E4. Mas que é bispo E4 ali? Não faz sentido nenhum, né? Como eu tô pensando numa posição ali. Se jogar dama D6, G3, bispo C6. Torre AD1 mesmo. Torre por E3, bispo E4. Não tem cabimento nenhum, dá certo isso, né? Bispo por E4. Torre por D6. Bispo C2, torre D8, bispo D8, F por E3. Aí tá só parte de bispo por torre, que tá ganho, mas bispo E4 não pode ser, né? Mas não pode ser, né? Dama D6, G3, bispo C6, torre AD1. Torre por E3, bispo E4. Mas até a torre por E4 tem que estar muito ganho aí, né? Torre por E4 fica dama, torre 2 bispos por dama, mas um peão a menos, né? Porque a minha ideia é a seguinte, né? Dama D6, G3, bispo C6. Torre AD1, torre por E3, bispo E4. Torre por G3, cheque, FG3. Dama por G3, cheque. Bispo G2. Não, aí dama H2 ganha, né? Então dama G2 única, né? Ah, daí eu jogo torre por D1.
Não, aí tem que estar. Tô viajando, tem que estar muito ganho aqui, né? Ou não tô viajando, não sei. Bispo B6. Peraí, desconcentrei aqui. 6G3, bispo C6. Torre AD1, torre E3, bispo E4. Torre por G3, FG, dama G3. Dama G2 única, né? Torre por D1. Se torre por D1, bispo por E4. Ela tem 1 milhão de peões a mais ainda no final. E se dama G3, eu troco em F1 primeiro e ganho, né? Quer dizer, é um bispo de cores opostas aí. Não, tá certo. Tá defendido o bispo em C6, né? Tá. Então torre D1, dama G3, troca em F1 e ganha uma peça, né? E se ele joga com a torre de F pra D1, eu tô viajando muito já, né? Mas bispo E4, torre G3, FG, dama G3. Acho que eu me recuso a analisar isso. Não, acabou, né? Dama D6, G3, bispo C6, bispo F4, dama F6. Então, peraí, dama D6, G3, bispo C6, bispo F4, dama F6. Se ele jogar um lance tipo feio, tipo F3, bispo F4, GF, dama F4. E aí torre F2. Aí dama G3, cheque, né? Ficar com uns 2 peões a mais e ataque, né? Acho que é isso. Vamos lá. 15 minutos, vamos respeitar o limite. Dama D6. Não acredito que tá errado. Nossa, juro que eu não acredito. Isso eu acho que é um dos que eu tinha mais certeza de todos que eu fiz. Bispo C6 direto mesmo. 2, 3, 8, 9 exercício. Tá, bispo C6 ameaça no dama D6, simples assim. E se G3, dama F3 ganha, né? Tá, isso parece extremamente mais simples e mais eficiente que a minha ideia, mas por que não dama D6, né? Uau, esse eu custo acreditar que tá errado. Esse era bem simples. Assim, é difícil de imaginar porque é um lance muito simples, né? Mas a ameaça é muito forte mesmo, dama D6. E se torre F D1, aí dama D6 e torre por E3, né? É, aquela linha do bispo F4 deve ter alguma coisa que o branco se defende. Ou ele não dá uma vantagem tão ganha ali. Que coisa. Vamos ver. Dama D6 direto. Ah, bispo F4. Nossa, eu nunca ia pensar nesse. Uau, esse é um exemplo legal. Triste, né, por ter errado, mas é um exemplo bem instrutivo. Nossa, esse eu nunca ia pensar nesse lance. Bispo F4. Nossa, se alguém viu esse lance aqui enquanto eu estava pensando, vocês estão de parabéns. Muito parabéns. Nossa, esse é um lance muito bonito de defesa. Nunca tinha visto esse tema. Dama F4 e G3 agora. E agora fica claro, né? Porque C por D5 e o branco consegue defender as casas críticas por enquanto. Uau, impressionante esse. Alguém viu isso aqui? Esse bispo F4? Isso é bem difícil mesmo. Bispo F4, uau. Ah, tem as análises aqui, sim. O pessoal analisando naquela... Tá, tô vendo os comentários aqui. Tá, foi razoável a análise. Mas assim, esse é um tipo de lance candidato que é muito fácil escapar, nossa. Tô parcialmente satisfeito porque achei muito instrutivo o exercício. Parcialmente feliz, vamos dizer, né? Então a ideia é a seguinte, né? Dama D6, se G3, né, que eu estava analisando, o bispo C6, se torre D1, por exemplo, eu comecei a viajar numa análise assim, né, no final. Torre por E3 e bispo E4, né, que não faz nenhum sentido. Porque deve ter vários jeitos de ganhar aqui, né, tipo... Bom, posso jogar dama por D1 também, né?
Dama D1, torre D1, torre D1, dama D1 e torre por E4. Esse final é totalmente perdido pro branco, né? Par de bispos e torre pro dama. Mas o crítico não era esse, né? O crítico era bispo F4, aí dama F6, tocando no bispo aqui. E esse bispo C7, dama F3, né? E alguém colocou nos comentários ali. Eu tava tentando imaginar se aqui tinha um jeito do branco seguir jogando, né? Só que tipo, se jogar torre 1, né, o que eu falei, bispo F4, GF, dama F4. E muito ataque aqui, né? Recuperei o peão e deve estar muito ganho aqui, porque eu acho que deve estar dando mate forçado já. Dama F3, dama G5, e deve ganhar no mínimo, se o rei conseguir escapar por algum milagre, mais uns 2 peões e o suficiente para ganhar, né? Mas aí bispo C6 direto. Agora o que ele diz é o seguinte, né? Então, aliás, bispo G2 também que eu comentei, né? Também tá errado, porque dama C6, rei G1, dama D6, torre FD1. E dama H2, rei F1 foi o que eu falei, né? Que achei que ainda podia ser perigoso, mas está defendido. As casas importantes são defendidas aí. Então, qual que era outra análise que eu fiz? Acho que era mais ou menos isso, né? Eu tava primeiro olhando... Não. Dama D6, G3 da torre por E3 primeiro, né? Mas daí C por D5 eu vi que tava difícil invadir só com o bispo de casas pretas, né? Aí esse realmente tá ganhando branco. Porque tem o torre por E3 aqui imparável, tá com o bispo, né? Parece tão inocente esse problema, né? Eu achei que o truque era não cair pelo bispo G2, né? Que exercício tem um rating alto por um motivo, né? Porque o lance óbvio não deve dar sim. Se fosse muito fácil, teria o rating mais baixo, né? Então tem alguma coisa difícil de entender. E o difícil acho que é não cair no bispo G2, né? Mas o bispo C6 direto era o lance mais simples. Muita gente faria sem pensar. Dama D6, bispo F4, uau. Nunca vi esse tipo de defesa, entregando o bispo inteiro assim. Mas aí paralisa o ataque porque ataca a dama, né? Bonito mesmo isso. Então, serve para duas coisas, exercícios. Treinar visualização, treinar ataque e defesa bastante e conhecer temas novos. Esse é um tema que eu realmente não conhecia. E, bom, paciência, tentar recuperar amanhã, no dia 6. Esse exercício era bem difícil. Alguém viu o bispo F4 aí, pode comentar que tá de parabéns. Então, 2-4, 5-4 no momento. Demos uma caída. Acertou um exercício, errou 2 hoje. Uma sessão mais longa, mas acho que bem proveitosa. Então, quero ver quem chegou no dia 5 aí. Tem pouca gente comentando. Faltam 95 dias ainda. Quero ver o que vocês têm tentado e quanto tempo vocês têm feito por dia também, né? Isso, galera. Bom fim de semana pra vocês. Fiquem de olho no canal e até a próxima. Fui!